Oi pessoal, boa tarde. Bom, hoje é dia 21 de fevereiro de 2017 e agora são 13 horas e 45 minutos. Eu estou aqui gravando esses vídeos, o título é Um Erro na Teoria da Relatividade, só que agora esse filme específico tem o seguinte título: Equilíbrio Dinâmico. Eu escrevi aqui, deixa eu registrar aí na câmera. Então, equilíbrio dinâmico, C.J. Borges, que sou eu. Esse aqui é o livreto, né? Um erro. Já tem aí 15 erros registrados e 7 reforços. Então esse aqui entra como um reforço também. Tem também o outro, né? Absoluta inexistência da teoria da relatividade. Tem o livro Gravitação, Efeito Ilha. Esse aqui é a terceira edição. Essa foto é de 95, que foi quando eu descobri a teoria. Bom, tem também a primeira edição e a segunda. Bom, a teoria do efeito Ilha, que também é a teoria de Lesage, de 1747, e também a teoria cinética da gravitação, do Charles Brush. Ele publicou isso de 1910, o Charles Brush, um engenheiro americano de Cleveland. Ele publicou de 1910 a 1929, nos melhores periódicos do mundo, né? Nature, Science, Physical Review. E um dos argumentos contra essa teoria foi dada pelo Lord Kelvin. Ele dizia que os planetas derreteriam de tanta energia que receberiam. E recebem mesmo muita energia. Só que eles estão num equilíbrio dinâmico. É isso que eu vou mostrar nesse vídeo aqui. Eles estão recebendo muita energia. Enquanto o corpo recebe mais do que irradia, ele esquenta. Mas quando ele esquenta, ele vai irradiar mais energia por segundo, até igualar. Quando a quantidade recebida fica igual à que ele está irradiando, aí a temperatura dele não muda mais. Ele fica num equilíbrio dinâmico. É isso que eu vou mostrar agora. Uma noite dessas eu esqueci o ferro de roupa, de passar roupa, ligado a noite inteira. Então, o pessoal que pensa que os planetas... Bom, no núcleo do planeta, perto lá do núcleo, a ciência acredita hoje que é líquido. E é bem provável que seja, devido à altíssima temperatura, por causa da absorção das ondas e partículas responsáveis pela gravitação. E lá no centro é mais quente do que na periferia, perto da superfície, porque de lá do centro o calor tem mais dificuldade para sair, por isso. Bom, então vamos agora ao experimento. Eu já mostrei para vocês esse termômetro que eu comprei, é da marca Tomate, chinês, mas é muito interessante isso aqui. Ele recebe as ondas, se aponta, por exemplo, eu aponto para a minha mão, um raio laser vai até a mão para indicar de onde está vindo as ondas. E aí ele dá a temperatura aqui, ó, 35. Para vocês não sei se apareceu 32, mas era 35. Vou fazer de novo. 35,4. Então 35,4 graus Celsius. A temperatura da minha mão nesse momento, mas ele não é muito preciso, mas ele mede. Por exemplo, é interessante, eu aponto para uma nuvem, ele dá a temperatura lá 2 graus Celsius, 15, enquanto aqui está 30 quase. Eu aponto para o Sol, aparece aqui 170, 200 graus Celsius, tem muita coisa para você examinar aqui e ficar pensando. Bom, agora eu vou pegar o ferro de passar roupa, isso aqui. A temperatura dele nesse momento deve estar perto dos 30, ó,
29,4 graus Celsius. Agora eu vou ligar ele na tomada e vou mostrar que ele não esquenta indefinidamente. Ele começa a receber energia do resistor que está lá dentro, na forma de calor. Enquanto ele recebe mais do que irradia, ele esquenta. Mas quando ele esquenta, ele irradia mais por segundo. Mas se ele ainda estiver recebendo mais por segundo do que está irradiando, ele esquenta mais. Mas quando esquenta mais, irradia mais por segundo. Até que chega uma hora que a quantidade de energia que ele está irradiando se iguala ao que ele está recebendo. Aí a temperatura para de aumentar. Então vamos ver isso. Eu vou ligar o ferro agora, aqui na tomada. Vocês viram, né? Vamos ver de novo quanto é que está antes de ligar. Porque varia um pouco, né? 30 graus Celsius, justinho, 30,0. Agora eu vou ligar. Com licença. Pronto, liguei. Exatamente às 13h52. 13 horas e 52 minutos. Ó, 43 já tá, ponto 6. 88. Aí está recebendo muito mais energia do que está irradiando. 100,4 graus Celsius. 115,2. 126,2. Está recebendo mais do que está irradiando, então ele vai esquentando. 146,7. 168,3. 177, está esquentando. 181. 211. 193, olha, já diminuiu. Aqui tem o modo de a distância entre ele e o 219, 232 graus Celsius, 229, olha, diminuiu. 217, 234, 253,1, 232, olha, diminuiu de novo. Então já está mais ou menos no equilíbrio. 213, 198, 221, 216, olha, já estabilizou. 193 graus Celsius, 201, 193. Então agora a gente pode deixar ele aqui 25 anos, que a temperatura não passa disso, é desses valores que vai ficar, ó, 193, 176. A quantidade de energia que ele está recebendo no total, né, do resistor e do meio ambiente, é igual a que ele está irradiando. Então já atingiu um equilíbrio dinâmico. Aí, é isso que eu queria mostrar para vocês. 181, 176. Tudo bem, pessoal? Está hiper quente isso aqui. Deixa eu desligar lá um minutinho. Bom, então é isso aí. O planeta Terra e os outros também estão num equilíbrio dinâmico. A quantidade de energia total que eles recebem por segundo, por exemplo, é igual a que eles irradiam. Tanto é que se você vai se afastando da Terra, a temperatura vai diminuindo. E vai diminuindo aí. Quanto é que é mesmo? A cada 100 metros, 1 grau Celsius. Se não me engano, é por aí. Mas tem uma curiosidade. Chega a uma certa altura que aumenta pra caramba a temperatura e ninguém sabe por quê. Então tem coisas assim também. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte. Quando eu estava pensando nisso uma vez, considerando a Terra como um corpo negro ideal, para fazer os cálculos, né, de energia, eu perguntei para um lá da NASA a que temperatura a Terra se estabilizaria se não fosse a luz do Sol. E ele falou, essa pergunta aí nós não sabemos responder, é mais complicada do que parece.
E pelos meus cálculos, ela não vai ao zero absoluto, não vai à temperatura do cosmos, que é 2,7 Kelvin, né, hoje. É o que o pessoal considera. Ela fica mais quente. E eu tive a prova disso lá em Florianópolis. Eu estava lá um dia num restaurante, conversando com alguns conhecidos, e de repente um lá, chamado Hart, né, Coração, nome bonito dele, me falou o seguinte, que descobriram que no planeta inteiro, se você furar 2 metros de profundidade, a temperatura é a mesma, 18 graus Celsius. Olha, ele me deu a informação que eu estava procurando há mais de 20 anos. Assim, numa conversa de bar, num restaurante lá, almoçando, jantando. A gente estava tomando um vinho, conversando. Então, e no planeta inteiro, olha aí, a temperatura a 2 metros de profundidade, ela se estabiliza em 18 graus Celsius. Parece que foi essa a informação que ele me deu. Mas esse dado é importantíssimo para trabalhar como um corpo negro, né? Usando a lei de Stephen Boltzmann e etc. Outra coisa que eu queria dizer, fizeram um vídeo aí criticando o efeito ilha, e o rapaz disse lá que os raios laser de altíssima potência não movem um grão de areia. Eu trabalhei na indústria siderúrgica, na Cosipa, e o pessoal usa raio laser para cortar chapas de aço. Com calor, né? Mas ela atinge as moléculas e mexe com elas, o laser. Mas ninguém está falando, laser é luz. No efeito ilha, ninguém está falando que a luz é responsável pela gravitação. As ondas responsáveis pela gravitação, obrigatoriamente, têm que atravessar a matéria. E com certa facilidade, senão não poderia ser. Então repare, não é a luz que é responsável pela gravitação, são ondas que atravessam a matéria. Não sabemos ainda qual. Por exemplo, o Tom Van Flander, lá de Cleveland, ele morreu recentemente, e ele, num artigo dele, ele colocou assim, que entre o eclipse solar visual, entre o visual com a luz, e o alinhamento do Sol com a Lua, gravitacionalmente, ele fala que tem um atraso de 40 segundos. Esse dado é importantíssimo. Se for verdade isso, então as ondas responsáveis pela gravitação, as principais, são mais lentas que a luz. Agora, num outro artigo, eu estava lendo, de Portugal esse aí, falava em 36 horas de atraso. 36, então não sei, que seria o tempo que essas ondas gastariam para chegar da Lua até aqui. 36 horas, na hora que a Lua cobre o Sol, o eclipse do Sol. Então, o tempo, o alinhamento visual, né, da luz e o alinhamento gravitacional, o da luz ocorre antes, ou 40 segundos, ou 36 horas, então isso nós precisamos descobrir. Isso é fundamental. E agora eu só vou ler aqui um trechinho para mostrar que as ondas gravitacionais têm que atravessar a matéria. Eu coloquei isso aqui, é um trechinho de um livro. O professor lá do IFUSP, meu amigo, Carlos Eugênio, ele me mostrou no livro de gravitação. O autor é do MIT, Massachusetts Institute of Technology. Eu estive lá procurando o gravímetro, próximo de 96, 97. A moça que me atendeu é uma mocinha russa, e ela falou para usar o Lacoste Romberg. Aí eu fui lá no Texas, na fábrica do Lacoste Romberg, vi vários abertos lá funcionando e sabia que ia funcionar. Aí a Unip ia trazer o gravímetro, mas ele me disse que lá na USP tinha, a professora Marta Mantovani tinha 2, e ela podia emprestar. E ela emprestou mesmo, e nós fizemos as medidas. Bom, mas deixa eu ler aqui o que disse o Anthony Philip French, do Massachusetts Institute of Technology. Em 1747, eu errei aqui o nome eu escrevi George Louis Lesage, porque eu não acreditava que podia ser Georges, achei estranho, mas é Georges mesmo. Eu conversei com um lá, ele falou, meu pai se chama Georges, olha que coisa, ele estava no escritório do meu irmão. Então vamos lá. Em 1740, outra coisa, eu mandei isso aqui pro American Journal of Physics, e ele publicou lá, como um filler, essa tirinha aqui, no American
Journal of Physics, em 2004. Então está escrito assim: em 1747, Georges Louis Lesage explicou a lei do inverso do quadrado da gravitação, postulando que um vasto número de partículas invisíveis estariam voando pelo espaço em todas as direções e em altas velocidades. Objetos como o Sol e os planetas bloqueiam essas partículas, deixando um efeito de sombra que tem o mesmo resultado quantitativo da atração gravitacional. Uma teoria na qual os objetos opacos bloqueiam as partículas completamente é facilmente refutada. Mas uma teoria em que a atenuação das partículas pelos objetos é incompleta, ou mesmo muito pequena, é muito difícil de se rejeitar. Então isso é o que disse Anthony Philip French, do MIT. E aqui o que eu coloquei aqui embaixo. Só de neutrinos solares de alta energia são 5,09 milhões por centímetro quadrado e por segundo. SIC, quer dizer, como está no artigo lá do Scientific American. Atravessando seu corpo agora, SNO. E esse artigo ganhou o Nobel em 2015. A.B. Arthur MacDonald ganhou o prêmio Nobel, o autor principal desse artigo aqui. Então, repare, 5,09 milhões em cada centímetro quadrado por segundo, só do Sol. Isso é o que eles dizem, né? Agora, as outras estrelas, se a luz está chegando aqui, os neutrinos também estão. Então tem muito mais neutrino que isso aqui. Se tiver, né? Tem muito a ser pesquisado aqui. Eu tenho, inclusive, outros argumentos. Estou pensando nisso aqui há 21 anos, direto, sem parar. Esses neutrinos atravessam a Terra com a maior facilidade, e cada um deles transporta energia e momento linear suficientes, repare, cada um deles, energia e momento linear suficientes para quebrar um núcleo de deutério, quebrar o núcleo. Veja que interessante. Então é muita energia, um neutrino. Imagina 5,09 milhões por segundo em cada centímetro quadrado. Há neutrinos de outras energias também. Existem muitas outras ondas e partículas preenchendo o universo. Em nossa galáxia existem em torno de 200 bilhões de estrelas. Então repare, 200 bilhões só na nossa galáxia. Estima-se que existam, agora aqui é uma estimativa da NASA, com base nas fotos do Hubble, entre 50 e 100 bilhões de galáxias. Então, aí eu vou ficar mais com o que disse o pai Polidoro. No mínimo 330 mil. Imagine esse quintilhão de estrelas produzindo ondas e partículas ao nosso redor. Então ondas e partículas é o que não falta aqui. Está mais do que comprovado. Uma vez ele foi meu professor. E na ocasião ele era diretor do Instituto de Física da USP, o Gil. Ele me falou que ele não acreditava muito nessa minha teoria, porque ele não percebia que as ondas estavam aqui, mas elas estão. Está mais do que comprovado. Então nesse vídeo é só isso, não posso me alongar. Tchau, pessoal. Grande abraço. Então é isso. Equilíbrio dinâmico. O planeta não vai derreter. Ele começa a irradiar mais, até que a quantidade de energia que ele recebe é igual que ele irradia. É isso. Um abraço.